Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula nós vamos falar sobre o volume do paralelepípedo. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender e aplicar o conceito de volume e ainda resolver situações e problemas envolvendo o cálculo de volume do paralelepípedo. Mas antes é importante lembrarmos alguns conceitos, como por exemplo, você lembra o que é um paralelepípedo? Sabe ainda como calculamos o volume de um paralelepípedo? Bom, vamos lá. O volume de um paralelepípedo, ou também conhecido como bloco retangular, ele é calculado pelo produto das suas três dimensões. E essas dimensões têm um nome: comprimento, largura e altura. Então, para o cálculo de qualquer bloco retangular, basta multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, ok? Vamos então agora para o praticando 1. Vejam, o pai de Paloma é criador de peixes. Ele pretende ampliar seu negócio. Para tanto, precisa construir um novo tanque de 25 metros de comprimento por 12 de largura e 2,4 metros de profundidade. Qual o volume de terra que será retirado do local para construir esse tanque? Então veja, ele tem que retirar uma quantidade de terra primeiro, antes, para depois poder construir esse tanque. Mas nós temos as dimensões desse tanque. Então, pelas dimensões do tanque, a gente consegue então calcular qual vai ser o volume retirado, ok? A primeira coisa que vocês devem observar é verificar se todas as unidades, se todas as grandezas aqui estão acompanhadas pela mesma unidade de medida. Então, todas estão acompanhadas pela mesma unidade, ou seja, aqui eu tenho 25 metros, aqui eu também tenho 12 metros e aqui eu tenho 2,4 metros, Então, todo mundo com a mesma unidade de medida. Mas, e se tivéssemos unidades de medidas diferentes? Então, neste caso, você teria que fazer a transformação da unidade antes de calcular o volume, ok? Então, agora a professora vai deixar vocês aí fazendo o exercício e, na sequência, eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a correção do nosso praticando 1.
Então veja, aqui eu tenho que tomar cuidado com esse número decimal, ou seja, com esse númerozinho que vem acompanhado da vírgula, tá? Observem que primeiro eu multipliquei os valores inteiros. Então, eu multipliquei 25 vezes 12, 300, e 300 vezes 2,4, 700 metros, 720 metros cúbicos. Então, se vocês estão calculando volume, a unidade de medida sempre tem que vir acompanhada desse expoentezinho 3, já que você está multiplicando 3 grandezas, né? Comprimento, largura e altura, tudo bem? Bom, como vocês perceberam, aqui eu estou multiplicando 300 vezes o 2,4. Então, eu tenho que prestar atenção nessa casinha aqui após a vírgula, certo? É essa casinha aqui que vai determinar o número de casas que eu vou contar e aonde é que eu vou colocar a vírgula do número, certo? Então, resultado, 720 metros cúbicos, ou seja, ele vai ter que tirar, né, escavar ali 720 metros cúbicos de terra para poder construir o tanque. Tudo bem? Vamos agora, então, para o nosso praticando 2. Muita atenção no praticando 2. Letícia é engenheira civil. No projeto que está desenvolvendo, precisa calcular corretamente o volume da figura representada abaixo. Sabendo que a figura é formada por paralelepípedos retângulos, qual é a medida do volume que Letícia encontrará? Então veja, lembrem-se das dicas que a professora deu para vocês, ó. Observem se todo mundo aqui vem acompanhado da mesma unidade de medida, que é metro. Ó, todo mundo está em metros, ótimo, melhor ainda. Significa que eu não preciso fazer nenhuma conversão de unidade de medida, ok? O segundo passo é você dividir essa figura, desmembrar essa figura em duas figuras. Então, você pode chamar essa figurinha aqui, ó, de 1, por exemplo, né? E essa figurinha aqui de 2, tá bom? Então, prestem atenção, calculem aí o volume total dessa figura e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir o nosso Praticando 2? Veja, olha, a professora pegou, então, e fez a decomposição desta figura. Então, o que é decomposição? Eu dividi essa figura em outras duas figuras, para ficar mais fácil para eu visualizar, ok? Então, ó, essa figura aqui de trás é a figura 1. Essa figura da frente eu chamei de figura 2. Então, agora eu vou calcular o volume de cada uma dessas figuras separadamente, tudo bem? No final, depois que eu calcular o volume da figura 1, depois que eu calcular o volume da figura 2, eu somo os dois valores e aí eu vou ter o valor do volume total, certo? Então, vamos lá. Figura 1, olha só, figura 1 é um paralelepípedo. Então, eu vou pegar o comprimento. Qual que é o comprimento dessa figura? 18, isso mesmo. Se aqui vale 18 e aqui eu tenho o mesmo comprimento, então o comprimento da figura 1 também vai ser 18, tá? Então, o comprimento vezes a largura, que é 3, olha lá, vezes a altura, que é 6. Isso mesmo, 6, né? Porque eu tô calculando, gente, todo esse bloco aqui, tá? E esse bloco de trás, ele é um pouquinho mais alto que a figura 2. Então, a altura vale 6, ok? Então, agora é só fazer o produto. 18 vezes 3 vezes 6, tá? A professora colocou aqui, ó, o volume da figura 1. 18 vezes 3 vezes 6. Quanto que vai dar o resultado final? 324 metros cúbicos. Então, não esqueçam que estamos calculando volume, então a unidade de medida final tem que vir acompanhada do expoente 3. Tudo bem? Certo. Esse é o volume da figura 1, pessoal. Vamos calcular agora o volume da figura 2. Olha só. Comprimento 18, então a professora colocou lá. Olha lá, quanto que é a nossa alturinha aqui, ó? 3, né? E o comprimento, aliás, a largura aqui é 3 também, tá? Beleza, então vamos calcular, ó. 18 vezes 3 vezes 3, 162 metros cúbicos. Se você fez também, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 18, não tem problema. Porque quando estamos trabalhando com multiplicação, né, apenas com multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então, o volume só dessa figura 2 aqui, ele vale 162 metros cúbicos. Então, agora a gente faz a soma desses dois volumes. Olha só, eu tenho 324 metros cúbicos da primeira figura, mais 162 metros cúbicos da segunda figura. Então, o total, né, o volume total, 486 metros cúbicos, ok? Certo? Então, sempre quando a gente tem assim, sólidos irregulares, né, a dica é fazer a decomposição dessas figuras para facilitar o cálculo de volume, ok? Vamos então agora fazer o Praticando 3. Acompanhem. Pedro construiu um aquário com tampa conforme representado na imagem abaixo. Com base nas informações apresentadas, responda aos itens que seguem. Então, deem uma olhadinha nas dimensões desse aquário. Olha o comprimento desse aquário. Quanto que ele vale? 1,4. Olha a altura, 0,4 metros. E a largura, 0,6 metros, tá? Vocês viram ainda que as três grandezas estão com a mesma unidade de medida. Então, é um fator muito importante que vocês têm que observar toda vez que vocês vão fazer um exercício de volume, ok? Bom, agora prestem atenção nas perguntas. Vejam, quantas placas de vidro foram utilizadas? Então, cada face dessa, ela representa uma placa de vidro para construir esse aquário. Então, vocês vão pensar aí quantas placas de vidro foram utilizadas.
Detalhe, lá no comecinho, ele fala assim que o aquário vem com uma tampa, tá bom? Então vamos lá, na letra B. Qual é a área em metros quadrados de cada placa? Então lembra, ó, quando a gente trabalha com área, a gente utiliza apenas duas grandezas, né? Geralmente comprimento e largura, tá? Ou melhor, comprimento e altura, certo? Então, por isso ela vai ficar em metros quadrados. Letra C. Qual é a área total de vidro utilizada? E letra D. Qual o volume máximo do aquário? Ok? Então a professora vai dar um tempinho. Vocês perceberam que eles estão pedindo coisas diferentes, né? Em uma questão ele pede área, em outra ele pede volume. Então prestem bem atenção, façam com calma. E na sequência eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então o nosso Praticando 3. Olha só, quantas placas de vidro foram utilizadas? Pessoal, 6 placas, né? É só você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Lembrando que esse aquário tem tampa, então são 6 placas de vidro, ok? Letra B. Qual é a área em metros quadrados de cada placa? Vocês viram que algumas placas têm dimensões diferentes, né? Então, vamos ali então fazer o cálculo, ó. Eu tenho uma placa que tem dimensão 0,6 por 0,4. Então, essas plaquinhas aqui, elas vão ter 0,24 metros quadrados de área, certo? Agora a gente tem que calcular a plaquinha inferior e superior, tá? Quais são as dimensões? Olha só, 1,4, né? Porque essa distância equivale a 1,4 vezes 0,6, ok? Que vai dar 0,84 metros. Falta então a placa frontal e a placa do fundo, tá? Olha só, 1,4 vezes 0,4, que vai dar então 0,6, tá?
Só que eu não posso esquecer que para cada placa dessa existem duas, né? Ou seja, para cada área dessa existem duas. Então, por isso que eu multipliquei cada área dessa por 2. Então, neste caso, nós multiplicamos por 2 primeiro e depois nós fazemos a soma. Então, a área total de vidro desse aquário é de 3,28 metros quadrados, ok? Na sequência, ele pede para calcular o volume máximo. Então, para calcular o volume máximo, basta multiplicarmos comprimento vezes largura vezes altura. Olha a unidade de medida, né? Volume é igual a 0,336 metros cúbicos, porque agora estamos trabalhando com volume. Tudo bem? Vamos então agora para o praticando 4. Olha só. Durante a realização da atividade mão na massa de matemática, André desafiou Laíse a descobrir quantas caixas pequenas ela pode colocar no interior da caixa maior, tendo por base a figura abaixo. Vamos ajudar Laíse a vencer esse desafio? Então, vejam, aqui a gente tem duas caixinhas, né? Uma maior e outra menor. E ela quer saber, então, quantas caixinhas menores eu consigo colocar dentro da caixa maior. Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês resolverem o exercício e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal? Então veja, o primeiro passo é calcularmos o volume de cada uma dessas caixas. Então calculamos, a caixa maior tem 1.296 centímetros cúbicos e a caixa menor tem 162 centímetros cúbicos. Agora a gente vai pegar o volume maior e vai dividir pelo volume menor, para saber quantas caixinhas pequenas cabem dentro da caixa maior, ok? Então, como o resultado deu 8, significa que cabem 8 caixas pequenas na caixa maior, ok? Então, nesta aula, nós falamos sobre o volume do paralelepípedo, relembramos aí algumas unidades de medida, espero que vocês tenham gostado e até breve!